Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o presidente da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lotenberg, por videoconferência. Lotenberg tem 63 anos de idade, é médico e preside a principal representação judaica do Brasil. Também é presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein e foi secretário de Saúde de São Paulo na gestão de José Serra. Dr. Cláudio, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui, Guilherme, e com os espectadores do nosso Poder. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de agosto de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo essa entrevista perguntando, Dr. Cláudio, a guerra em Gaza completou 10 meses. Como esse conflito impacta a comunidade judaica no Brasil e o Brasil como um todo? Em primeiro lugar, porque, evidentemente, Israel iniciou num cenário de defesa contra uma organização terrorista. E, lógico, a primeira análise traz de maneira muito clara a legitimidade desta defesa. Entretanto, atuar num cenário como esse é algo muito mais complexo, porque existe por detrás dessa organização uma ramificação extensa. E aí eu digo, não só de estabelecimentos físicos, mas conexões com outras organizações terroristas, inclusive com um país que tem um poder militar, que é o caso do Irã, o grande patrocinador do terrorismo daquela região, Hezbollah, Houthis e Hamas. Isso leva a um período no qual Israel tem que trabalhar no combate contra esse terrorismo. E esse período leva a um desgaste de imagem do Estado de Israel. A raiz dessa guerra, aos poucos, vai se apagando. As pessoas já praticamente, você acompanha de perto, quase que não falam dos reféns, mas falam dos movimentos que Israel faz. Isso traz um peso na imagem para Israel e, lamentavelmente, e aí eu posso até particularizar, pela forma como o governo brasileiro tratou o assunto e alguns setores da própria imprensa, o conflito acabou sendo importado para o nosso país. E isso se manifesta aí com uma onda crescente de antissemitismo. Acho ruim para a comunidade judaica e acho ruim para o próprio Brasil. Por quê? Porque dentro desses movimentos diplomáticos, o Brasil abraçou países e correntes ideológicas pouco afeitas ao ideário democrático. Na verdade, todos nós sabemos que o Irã tem aí uma simpatia pelo relacionamento com a China, relacionamento com a Coreia do Norte, relacionamento com a Rússia e também, inclusive, até com o próprio presidente, não sabemos se reeleito ou não, parece que não, mas que quer se impor como sendo eleito, presidente Nicolás Maduro. Então, esse alinhamento do Brasil com esses países e um alinhamento que se expressa também, e não com uma crítica só ao governo de Israel, mas ao Estado de Israel, traz um cenário para nós, como brasileiros, eu acho que muito negativo. Nós estamos passando uma imagem de que somos um país que não respeita o ideário democrático. Pelo contrário, estamos alinhados àquilo que há, na minha leitura, de pior em termos de comportamento ideológico. Então o senhor avalia que o governo Lula tomou um lado, foi o lado dos países antidemocráticos, e isso tem uma consequência que é essa visão internacional do Brasil. O senhor acha que isso daí é uma posição majoritária do país ou é uma posição, sobretudo, do governo brasileiro? Olha, o Brasil tomou um lado, e esse lado, na minha interpretação, é o lado complexo. O Brasil assumiu, na verdade, uma bandeira, né, onde ele coloca uma visão que se aproxima das raízes do Partido dos Trabalhadores, incorpora isso dentro de uma diplomacia que sempre teve na cultura do multilateralismo, da aproximação, do diálogo, um contraponto. Quer dizer, criou-se uma ideologia dentro da própria política externa brasileira. Isso traz um prejuízo grande, né? E, de certa forma, a gente vê que isso não tem respaldo dentro da população brasileira. O presidente Lula, um dos pontos nos quais ele tem sido criticado, é justamente como ele encaminha a política externa.
Existem outras críticas, mas a política externa é algo patente, claro, definido, muito bem delineado. Então, nós estamos pagando, sim, um preço de uma opção na linha diplomática. Alguns casos que mostram um certo padrão diferente no tratamento a Israel e aos grupos liderados pelo Irã durante esse conflito. E eu queria citar aqui um exemplo. A nota do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, sobre a morte de Hanani Glazer, o brasileiro assassinado pelo Hamas na rave Supernova em 7 de outubro, citava o falecimento, e aqui eu abro aspas, falecimento dele. Já a nota do mesmo Itamaraty sobre o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã, usava o termo assassinato. Há um padrão duplo no tratamento a Israel e judeus daquele adotado para o tratamento dado ao Hamas pelo atual governo? Guilherme, a gente acompanha, né, as notas do Itamaraty, aliás, algumas absolutamente desnecessárias. Mas aquilo que você citou agora é um dos exemplos. Se a gente fizer um resgate desde o princípio, primeiro, você pode observar, quer dizer, o Brasil tem críticas enormes à ONU. Critica sistematicamente a composição do Conselho de Segurança. Mas, quando vai levar como referência a definição de uma organização terrorista, para aí a ONU serve. Está aí um caso emblemático, né? O Hamas não é terrorista. Por quê? Porque a ONU não diz dessa forma. A ONU, que a gente sabe que está desacreditada, aliás, por vários pontos que até o próprio Brasil aponta, mas aqui lhe é conveniente. Nós vimos como o Brasil encaminhou a questão daquilo que foi levantado em relação a pessoas de uma agência de refugiados ligados à ONU, né, que tem aí no seu corpo técnico profissionais que são filiados ao Hamas. Quer dizer, o Brasil praticamente não fez qualquer tipo de menção. Veja o ataque a um hospital no primeiro momento, né? Nós vimos que um hospital foi atacado, o Brasil condenou Israel por ter feito isso. Depois, quando ficou claro que Israel não tinha qualquer tipo de ingerência nesse tipo de ataque, foi um ataque do próprio Hamas que atingiu o hospital localizado em Gaza, o Brasil também não se manifesta. Veja a questão do Tribunal de Justiça. Quer dizer, o Brasil incentivou para que o tribunal se posicionado. Ele que foi, essa ação, incentivado pela África do Sul. Grande exemplo de democracia para o mundo, né? Quando este mesmo tribunal chega à conclusão que Israel tem direito à sua autodefesa, o que faz o Brasil? Não usa aquilo que ele tanto estimulou como uma referência de fato para entender que é uma autodefesa do Estado de Israel. Evidentemente que tem aí uma identidade, evidentemente que existe aí uma ideologia, né? E eu lamento até dizer, e que talvez seja muito doído para mim e para todos nós que somos judeus, mas somos brasileiros, acho que beira, se não posso dizer que é antissemitismo. E é uma coisa curiosa que nessa semana que passou, a própria ONU demitiu as pessoas da UNRWA, que é essa agência dos refugiados palestinos, por envolvimento no ataque de 7 de outubro. Mas falando agora sobre o ataque e sobre o que aconteceu depois disso no Brasil. Pelo menos 6 estados adotaram a definição de antissemitismo do IRA, que é a Aliança Internacional em Memória do Holocausto. São eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Roraima. Mato Grosso, pela nossa apuração, está prestes também a assinar. Qual que é a importância desses gestos, desses estados, ao adotar a definição de antissemitismo do IRA? A aliança, que no fundo aqui nasce com o Holocausto, mas é mais ampla, porque ela chega no tema do antissemitismo, é uma aliança intergovernamental. Vários países aderiram. O Brasil virou observador já há vários anos, antes mesmo do governo Lula, né? E no âmbito federal até agora não fez qualquer tipo de movimentação formal para aderir e participar. Ele é um observador. Entretanto, os estados, isso pode ser da competência deles, uma vez que os estados representam também órgãos governamentais, através de bons governadores. São estados expressivos, quer dizer, nós temos aí, você citou 6, mas nos próximos dias teremos mais 4.
só estão aguardando por uma questão de formalismo, para eu ir presentemente assinar. Eles têm aderido a isso, né? Isso é um compromisso importante. Por quê? Porque trabalha a questão do antissemitismo, e, Guilherme, o antissemitismo ele vem próximo com outros elementos. É uma aliança que luta contra o discurso de ódio. Esse discurso de ódio, que na realidade, neste momento, afeta os judeus pelo antissemitismo, a gente sabe que no momento que ele se banaliza e que ele se acultura, ele estimula outros discursos de ódio. Então são minorias LGBTQI+, são negros, são ciganos. Veja, isso passa a ser um movimento, como eu disse bem antes, de natureza cultural. Então, o Brasil, que procura dar tantos sinais, né, de respeito à diversidade, que dá tantos sinais de respeito, né, ao multiculturalismo que a sociedade tem, que é uma grande riqueza, perde aqui, no seu âmbito federal, a oportunidade de abraçar a questão relativa à ira. Eu acho que, na verdade, Guilherme, eu só consigo explicar de alguma forma, né? Como esse modelo de adesão nasceu no governo anterior, de novo, o governo atual tenta trazer isso para o cenário político interno da polarização, como se isso representasse uma presença entre bolsonarismo e lulismo. Ora, os judeus não têm nada a ver com isso, os judeus são diversos, basta ir a Israel. Em Israel você tem judeus de direita, de esquerda, no Brasil mesmo. Tem muito judeu que apoiou e que apoia o presidente Lula. Quer dizer, é um absurdo tratar isso da maneira como está sendo tratado. O Brasil já devia, neste momento, ter, há muito tempo, aderido na condição de integrante e não de observador em relação à atuação da Aliança Internacional. Já são mais de 40 países que adotaram essa definição do IRA. Pelos termos do IRA, é possível falar que as notas do Itamaraty ou algumas falas do presidente, que nem quando ele comparou as ações de Israel em Gaza com as ações dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, esses termos, essas notas e essa comparação poderiam ser consideradas antissemitas? Olha, Guilherme, é evidente que sim, né? Porque eu acho que as observações do Brasil, nesse momento, elas já passaram em muito uma crítica de um governo, né? Elas se transformaram num padrão de reação. E nós mesmos tentamos aí, enquanto comunidade judaica, procurar o próprio presidente, porque temos preocupações, né? Nós temos visto violência em todas as partes do mundo, na Inglaterra, na França, mesmo nos Estados Unidos, que nutre aí uma relação de identidade muito grande com Israel. E até hoje nós não tivemos nenhum tipo de contato formal com o presidente da República, né? Ele tem tempo para receber o antissemita do Roger Waters, né? Mas ele não tem tempo de receber um brasileiro como eu, que presido a comunidade, e demais membros, que somos pessoas que colaboramos com esse país, que construímos uma história. O Brasil é tanto nosso quanto do atual governo. Eles são transitórios na condição, porém são brasileiros como nós, no contexto de uma perenidade, pelo menos enquanto estivermos vivos e continuarmos aqui. E vamos ficar aqui trabalhando, porque, na verdade, Guilherme, essa não é a identidade do povo brasileiro. Isso é uma condição estanque do atual governo. Os dados da CONIB mostram um aumento vertiginoso nos casos de antissemitismo no Brasil a partir dos ataques de 7 de outubro. O que a Justiça tem feito para combater esses crimes? Olha, a Justiça, você sabe que tem uma linha independente e ela tem agido de forma muito clara, né? Aliás, o próprio Ministério da Justiça e a Polícia Federal. Quando há resolução de antissemitismo, a primeira coisa que a gente faz é avaliar se é mesmo. Segundo é notificar. Terceiro, se for necessário, processar. E a Justiça tem sido muito clara em relação a isso, ao longo dos anos, não é só de hoje. Tivemos o caso Evanger, no passado, no Supremo Tribunal Federal. Emblemático. Por quê? Porque ali ficou muito claro que a questão racial é algo que não importa. Quer dizer, falar mal de judeus, sim, é antissemitismo. Aliás, entra até nos critérios da biologia. A raça só tem uma, é humana. Então, na questão e no quesito da justiça, nós podemos dizer que ela tem sido realmente muito exigente, enérgica e cumprido rigorosamente os padrões que nós esperamos da justiça. E como é que o senhor avalia a reação que o Congresso tem tido com relação aos casos de antissemitismo no Brasil? O Congresso também tem sido muito próximo. Com eles nós temos tido uma interlocução muito positiva. É bom lembrar que o Congresso tem uma participação também expressiva da comunidade evangélica. Mas não só ela. O Congresso, de uma maneira muito ampla, e eu posso dizer, na presença do presidente do Senado,
do presidente da Câmara dos Deputados, nós temos tido uma interlocução positiva e manifestado a nossa preocupação. O próprio presidente do Senado fez uma manifestação pública imediata que causou até um certo mal-estar com o Poder Executivo. Então, o Congresso, os deputados, os senadores, tem sido, lógico, nós temos lá também pessoas que têm uma posição diferente, mas eu não acho que é uma linha de antissemitismo. E acho que ali, pelo menos ali, nós temos tido a oportunidade de ter uma interlocução, é muito mais uma questão de cultura e de educação do que uma identidade de natureza de discurso de ódio, de antissemitismo. Ou seja, pelo que eu estou entendendo do que o senhor está falando, o antissemitismo, enquanto parte do poder público, está restrito, sobretudo, ao poder executivo. O poder judiciário e o poder legislativo têm tido uma atuação mais de combate ao crime do antissemitismo e do racismo, certo? Eu entendo que sim, porque eu acho que o poder executivo pode ter críticas ao governo de Israel, mas não pode sistematicamente se posicionar da maneira como tem se posicionado e mais, negado acesso à comunidade para um diálogo. Eu acho que isso aqui beira um extremismo e eu não vejo outra explicação que não seja essa. Acho que ainda está em tempo de podermos conversar, mas quando a gente imagina que alguma coisa pode acontecer, veja o que aconteceu na posse do presidente do Irã. Sentar o vice-presidente da República ao lado dos líderes de organizações terroristas. Eu estaria preocupado, acho que é uma sinalização muito ruim. Ruim não só para nós, judeus brasileiros, ou só para Israel. Eu acho que é ruim para o mundo. Parece que o Brasil tem uma concordância com esse tipo de atitude de um Hezbollah, de um Hamas e de um Houthis. Falando agora do cenário internacional, especificamente do Irã. A tensão entre Israel e Irã aumentou nos últimos dias e é esperado um ataque iraniano em algum momento. O que a gente pode esperar do atual contexto da guerra em Israel, agora com esse novo ator se mostrando claramente que é o Irã? Guilherme, o Irã não é um novo ator. O Irã é um antigo e um velho, eu diria, costumaz, tradicional e um grande estimulador desse conflito. Durante esse tempo todo, ele atuou nessa guerra através dos seus proxies. Ou seja, quando você fala o Hamas, quem financia o Hamas? Quando você fala o Hezbollah, quem financia o Hezbollah? Então, o que aconteceu mediante esse ataque é que a situação ficou nua, ou se desnudou, quer dizer, ficou claro. O Irã já reagiu há 3, 4 meses atrás, você lembra, eu estava lá em Israel, quando houve aí um movimento de Israel até reagindo contra o lançamento de mísseis de longa distância, mas agora, evidentemente, ele foi provocado quando ocorre o assassinato de um líder terrorista, que lá não é o líder de Estado, não merece honras de Estado. Então, nesse momento, ele quer dar sinais de que ele está vivo. Mas ele não é um ator novo, ele simplesmente aí tem uma necessidade de mostrar que ele não vai aceitar esse tipo de movimento. Situação preocupante, porque no momento que ele entrar de forma deliberada, ele vai eclodir uma reação de Israel à altura, e não só de Israel. Por quê? Porque isso mexe com um Oriente Médio mais expandido. E, lógico, isso traz um desequilíbrio de forças maiores e motiva, outras potências a poder participar disso. Parece estar se fazendo uma tratativa muito grande, e, aliás, o que deveria acontecer, para que o Irã não entre, mas, em contrapartida, levando dinheiro, ele possa também estagnar ou paralisar e desistir do seu programa nuclear. Esse, sim, um programa nuclear que leva uma consequência muito danosa, não só para Israel, mas como o mundo como um todo. Dr. Cláudio, nossa entrevista está chegando no fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Quando a guerra deve acabar em Israel e em Gaza? Olha, é muito difícil a guerra acabar enquanto o Irã tiver o papel de protagonismo que ele tem. Às vezes eu acho que até é bom isso que está acontecendo, porque em não se encaminhando para uma guerra de consequências de uma dimensão maior, você vai conseguir, de certa forma, se feito um acordo, estabelecer uma trégua com um grande patrocinador disso. Então, Israel tinha aí uma missão de acabar por completo com o Hamas, e acabar com o Hamas significa algo muito bom, tanto para Israel quanto para os palestinos. Tem que ficar muito claro que Israel, em grande parte, a sua população apoia a solução de 2 estados, mas 2 estados que se respeitem. Então, enquanto Israel não tiver uma visão muito clara do que vai acontecer com o Hamas, enquanto esses reféns não forem liberados, enquanto a gente não cortar esse cordão umbilical que existe entre o Irã e os seus proxies, eu acho que esse cenário, infelizmente, tem uma tendência aí de se alargar por um período ainda relativamente longo.
Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da Conib, Cláudio Lotenberg. Muito obrigado, Guilherme. É sempre um prazer estar aí com o nosso pessoal do Poder 360. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de agosto de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.